Bom dia a toda a comunidade. Eu estou estranhando esse professor, doutor, eu nunca uso isso, não sei se foi a Fórum que fez ou se fui eu. Não foi eu não tem nada a ver com isso não. Pera lá. Que coisa, eu detesto esses títulos, professor, doutor, fulano, sargento. Pois eu achei estranho. Tudo bem, tirei, pronto, já ficou Gilberto Maningoni. Isso aí. Maningoni, bom, ontem foi o grande fato político, os dois grandes fatos políticos do país ontem, não foram fatos populares, mas abalou o cenário político, que foi a entrevista do Haddad para a Mônica Bergamo na Folha, seguida de uma coletiva da Simone Tebet, e depois o anúncio deste encontro que acontece logo mais no Palácio do Planalto, do presidente Lula com os principais banqueiros, os maiores banqueiros do país. E você já reagiu ontem no ato, e por isso que te chamei para ver aqui, publicou um artigo bem incisivo na Fórum, Haddad, anglicismos, Faria Lima e cortes profundos por Gilberto Maningoni. Quero te declarar, desde logo anunciei, desde o começo aqui, que hoje eu vim vestido de Faria Limer, em homenagem ao Haddad e ao encontro do presidente Lula, né, com a camisa típica dos Faria Limers, em homenagem ao Haddad e ao encontro do presidente Lula com os banqueiros. Qual a tua avaliação, Maningoni? Olha, Mauro, a gente está no período, não estamos ainda no período pós-eleitoral, a gente tem 10 dias ainda, para pouco mais de 10 dias, até a definição do segundo turno, que vai sacramentar o final do balanço de forças no país. Mas já está claro, o resultado final das eleições é uma surra monumental, a gente já discutiu aqui, você fez vários programas sobre isso, várias lives, e escreveu um belo artigo dando conta dessa situação, em que o governismo, ou seja, o PT, foi empurrado para o canto da institucionalidade nas prefeituras. O PT fez 4% do total de prefeituras em disputa, o que é um dos índices mais baixos, só não é o mais baixo do que o de 2020. Essa situação de balanço de forças coloca a direita brasileira, o setor financeiro, numa posição de muita proeminência e, eu digo até mais, de ofensiva diante do governo. A gente teve, logo depois do primeiro turno, uma entrevista de página inteira com Armínio Fraga na Folha de São Paulo, dizendo que os gastos com saúde, educação, os gastos básicos e os gastos correntes, no geral, gastos correntes são salários, gastos que você tem de conta de luz nos edifícios públicos, gastos que você não pode comprimir. Mas eles estão muito explosivos, os gastos previdenciários, e é preciso que o governo diminua isso para dar estabilidade e previsibilidade para a economia brasileira, senão o castigo dos céus vem. Os céus atendem pelo Banco Central, aumento da taxa de juros, e a gente vai ter aí uma situação no ano que vem muito complicada. Isso é repetido por Rogério Ceron, por outras figuras do Ministério da Fazenda, em consonância com a Faria Lima. O que a gente já percebe aí é que essas vozes dentro do Ministério da Fazenda, que são vozes secundárias, um secretário aqui, ou um economista do Ministério ali, mas elas vão se casando com o que genericamente se chama de Faria Lima. Pensa, né? Isso em especial, quer dizer, o Armínio Fraga está no Rio, ele não está na Avenida Faria Lima, em São Paulo, mas estou dizendo, Faria Lima é o nome fantasia do mercado financeiro brasileiro. Né? E você tem declarações do André Esteves também, que é, aí sim, a principal figura da Faria Lima, do Banco BTG Pactual, no mesmo sentido. Né? Mas o André Esteves faz uma declaração até, do ponto de vista político, mais... como é que eu digo? Para mim causou estranhamento, eu te confesso, que era o seguinte, dizendo que em 2026 a gente tem uma situação muito boa, que tem 2 candidatos que o mercado vê com muitos bons olhos, que é o Fernando Haddad, claro, né, o ministro da Fazenda, que está sempre no BTG, fazendo palestras, participando de conversações com o setor bancário, e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de extrema-direita. O Tarcísio, depois da privatização da Sabesp, virou o quindim da Faria Lima também. Agora, você equilibrar um governador, um político de extrema-direita, com Haddad, que foi eleito por uma coalizão em tese de esquerda, para mim causa muito estranhamento. Ou seja, não existe oposição
não existe contraposição entre eles. E não existe mesmo, a gente não vê uma disputa de projetos de país, os dois estão mais ou menos no mesmo projeto. Então, eu faço essa volta toda para dizer o seguinte: a entrevista do Haddad vem a ser a cereja do bolo desse quadro que aparece depois das eleições, com esse avanço da direita. Esse avanço da direita comporta, eu estou falando mais no setor financeiro, comporta também declarações como do João Paulo Cunha, de que o Arthur Lira deve integrar o ministério do Lula, enfim, coisas bizarras que você começa a ver circulando pela imprensa, pela mídia e tal. Mas a entrevista do Fernando Haddad, aí eu faço essa volta toda para chegar no ponto que você fala, ela é a chancela, ela é a capitulação, que eu digo, mas mais do que isso, ela é uma conversão do Fernando Haddad ao que prega, ao que vem pregando o mercado. Porque o Haddad diz explicitamente, primeiro, é legítimo que a Faria Lima, e ele fala Faria Lima, é legítimo que a Faria Lima esteja preocupado com o aumento dos gastos públicos. Bom, tudo bem, é legítimo, mas se ele falar assim, é legítimo a Faria Lima falar isso, assim como o movimento social, os sindicatos, as universidades, enfim, outros setores da sociedade, do lado de baixo da sociedade, as associações de catadores de papel, enfim, estarem preocupados com os gastos públicos, com visões diferentes, está tudo ok. Mas a hora que ele coloca só a Faria Lima e que isso é legítimo, é que ele está fazendo uma opção. Olha aí, a Avenida Faria Lima não se consegue... Essa declaração é histórica, Maringoni. É histórica essa declaração, né? A Faria Lima está, com razão, preocupada com a dinâmica do gasto daqui para frente. E é legítimo considerar isso com seriedade. Exatamente, é legítimo considerar isso com seriedade. Claro que eu sou governo, eu tenho que considerar todos os setores da sociedade, os que se chama atores sociais, as entidades, como reivindicações legítimas de setores da sociedade. Mas eu tenho que saber dar peso a isso. Quem elegeu o Lula, quem garante o emprego do Haddad são 60 milhões de brasileiros que votaram no Lula. Não tem 60 milhões de membros da Faria Lima. A Faria Lima deve ter aí o quê? Não tenho nem ideia, 3 mil pessoas, 2 mil, acho que menos até. E votaram todos no Bolsonaro, desculpa, vai falar de ato falho. É significativo o ato falho. E votaram todos no Bolsonaro, ninguém votou no Lula. Exatamente. Muito possivelmente. Até pode ter tido uma fração da Faria Lima que tenha votado no Lula. Mas o setor financeiro está com o Bolsonaro. E aí o Haddad avança em relação a isso, porque ele diz que os gastos públicos, e ele cita explicitamente saúde, educação, BPC e outro. Tá aí, você tem uma agilidade impressionante. Aumento do salário mínimo, saúde, educação e BPC. São os 3 que ele menciona. Ou seja, os pobres, né? O lado dos pobres está estourando o orçamento, que contraria aquela máxima do presidente Lula de que a missão do novo governo seria colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O movimento que o Haddad está fazendo é contrariar, é dizer o pobre tem que sair do orçamento. Na prática é isso. E o rico não vai entrar no imposto de renda, né? Porque era para ter entrado em 2023, não entrou. Era para ter entrado em 2024, não entrou. Agora ele está prometendo para 2025, né? Vamos ver. Exatamente. E ele vai além e diz o seguinte: o que nós estamos fazendo é um teto de gastos para conter esse tipo de coisa. Quando ele fala o teto de gastos, olha aí, cadê? Não existe tabu, mas nós estabelecemos um teto de gastos. Eu falava, tinha gente aqui no chat, Maringoni, que me xingava quando eu dizia, olha, esse arcabouço é um novo teto de gastos. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Tá aí, agora o Haddad adotou. Aí, Mauro, eu fui atrás, eu me lembrava que o Lula, em várias ocasiões, tinha espinafrado o teto de gastos e eu achei que tinha sido só em entrevistas. Não, no discurso de posse, o Lula diz o seguinte: o SUS, ele está falando dos gastos públicos, o SUS provavelmente é a mais democrática das instituições criadas pela Constituição de 88. Certamente, por isso, foi a mais perseguida e a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos, que haveremos de revogar. E o Haddad fala, nós temos um teto de gastos. Então, isso aí é um giro em relação ao governo, mas o que o Haddad está prometendo? O Haddad está prometendo o seguinte:
Passada a turbulência das eleições, ele não fala exatamente essa palavra, passadas as eleições, nós vamos apresentar um programa de contenção de gastos que estão muito explosivos. Claro, sempre, né? Você espera passar a eleição, quando o eleitor pode se manifestar, e aí você dá o seu bote, passa o facão. E isso é secundado hoje. Eu hoje só consegui até agora ler a Folha de São Paulo, né? Não sei se você leu os outros jornais, o Globo deve ir pelo mesmo caminho, mas o editorial da Folha parece que foi redigido pelo Fernando Haddad ou por algum assessor do Ministério da Fazenda, que diz que os gastos estão explosivos e a economia está muito aquecida. Qual é o problema do mercado? O problema do mercado é o seguinte: o emprego cresceu, você tem uma situação de virtual pleno emprego, embora com salários baixos, mas você tem uma expansão geral da renda do trabalho e você tem um crescimento do PIB que deve chegar a 3%. Não pode. Não pode porque isso vai gerar inflação, isso vai gerar insegurança. Isso é o dizer da Faria Lima. O que a Faria Lima está dizendo? O que é bom para o Brasil é ruim para o mercado financeiro. Logo aplique-se o que o mercado financeiro está dizendo. É preciso reduzir o nível de emprego. Por que reduzir o nível de emprego? Porque quando eu reduzo o nível de emprego, o trabalhador fica com medo de se organizar, fazer greve, fazer protesto, fazer qualquer tipo de coisa, porque se ele perde o emprego, ele não recupera mais. Ele fica na rua. Como aconteceu em 2000, depois do estelionato eleitoral da Dilma, em 2015 e 2016, houve um desemprego de 11,6% do total da população economicamente ativa, ou seja, de quem trabalha. Hoje nós estamos com um desemprego próximo de 6%, quase 7%, o que é virtual pleno emprego. Talvez esses 5%, 6% aí seja quase que um desvio estatístico, mas você tem uma situação em que o trabalhador tem maior poder de barganha. Não pode. O PIB está crescendo? Não pode, isso vai aquecer, vai dar os preços. E aí o mercado começa a fazer suas apostas. Eles elevam os juros de longo prazo, ou seja, os juros que vai ser pago num prazo de acima de um ano está muito elevado, então você tem que elevar os juros na Selic, a próxima rodada do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, tem que elevar ainda mais a taxa de juros. Bom, a gente já sabe, elevar a taxa de juros significa reduzir a atividade econômica, aumentar a insegurança, encarecer o dinheiro, aumentar a crise, etc, etc, etc. Gente, a gente está num país sem investimento. O escândalo da Enel mostra que a iniciativa privada não investe no setor de infraestrutura, talvez na maior cidade, ou pelo menos o maior centro financeiro do sul do mundo. Você tem um sistema elétrico desse tipo. O Brasil é um país desses países baleia, ou seja, desses países continentais com população acima de 100 milhões de habitantes, que não tem um projeto nacional. Você pega países continentais do nosso tamanho, a Rússia, a China, o Paquistão, a Índia, os Estados Unidos, todos têm projeto nacional, todos. O Brasil não tem. Está na mão das Enéis da vida, está na mão da Sabesp privatizada, ou seja, a infraestrutura, aquilo que é usado para planejar o desenvolvimento, está na mão de outrem. Enfim, para começar isso, depois eu quero comentar o artigo do Beluso, da Leda Paulana e tal, que saiu na Folha hoje também. Peraí, deixa eu achar então o artigo deles aqui na Folha de São Paulo. Antes de você comentar, saiu na Folha de São Paulo hoje o artigo deles? Saiu na página 3 da Folha de São Paulo. Ciências e debates. Essa carta aberta ao Conselho Monetário Nacional? Exatamente. Tá. Eu não li, então vamos saber com você sobre esse artigo. Você falou do editorial da Folha. A Folha foi o único dos jornalões que fez editorial sobre a entrevista do Haddad. Claro, né? Foi dada para a Folha, os outros meio que ignoraram. O Globo e Estadão não se manifestaram. O editorial aqui é o seguinte: nunca tá bom. Eles vão no pescoço e vão apertando. Quanto mais... Essa é uma questão interessante, Marigoni. Quanto mais o governo entrega, mais eles querem. Nunca tá bom. Então, eles não saudaram a entrevista do Haddad, o Haddad é nosso. Não, eles dizem, não adianta nada o Haddad falar isso se o Ministério da Fazenda não faz. Se o Ministério da Fazenda, se o Planalto não faz. Então, eles usam a entrevista do Haddad para continuar atacando o governo.
Haddad pega medidas necessárias para conter gastos, mas Lula faz o oposto. Temores podem levar dólar, inflação e juros. Então, eles usam a entrevista do Haddad para renovar seus ataques ao governo e exigir ainda mais dureza. Impressionante isso. Não, total. O artigo faz parte de um lobby do mercado. O artigo é... Agora, é impressionante. Eu, nesse artigo que eu fiz, eu destaquei até uma curiosidade linguística, que é lateral, mas é interessante. O Haddad, nessa entrevista, fala a todo momento que é preciso endereçar as iniciativas em prol aí do mercado, que nós tomamos algumas novas portarias endereçadas a não sei quem, endereçado a não sei quem. Essa expressão endereçada não existe, é pouquíssimo usual em português. Quando você fala o seguinte, eu tomei uma medida direcionada ao Fórum Café. Eu acordei mais cedo com o propósito de vir ao Fórum Café. Eu não falo eu acordei mais cedo endereçado ao Fórum Café. Esse endereçado vem do inglês do verbo to address. Address é endereço, em inglês endereço físico, mas também é uma expressão usada nesse sentido. Eu vou direcionar, né? E ele está usando um anglicismo. O anglicismo é uma corruptela, é uma tradução literal do inglês para o português. Ele usa, o que eu saiba, o Haddad nunca morou no exterior, porque isso deve ser usado na Faria Lima, aquela gente que adora o que eles devem achar que é uma língua superior, alguma coisa do tipo. Então ele pegou esse cacuete. Eu achei muito curioso ele estar usando isso, que é um cara culto, que lê muito, tal, que preza a língua portuguesa, mas até isso você está tão imerso nesse universo que você acaba captando esse tipo de termo, de terminologia e tal. Mas eu queria falar do artigo do Belucci, se me permite. Não li o artigo, conta para nós o que é esse artigo e já aproveita e comenta. Fala das suas impressões sobre esse artigo para nós. Eu vou colocando na tela aqui. Enquanto isso. São vários artigos, acho que são 6 ou 7 economistas desenvolvimentistas, economistas progressistas, liderados pelo Luiz Gonzaga Beluso, que talvez seja hoje o mais importante economista brasileiro, a Lena Lavinas, que é professora da UFRJ, a Leda Paulani, que é uma economista heterodoxa, aliás, ela foi professora do Fernando Haddad, e outros aqui, eu não estou me lembrando exatamente quais são os outros. Beluso, Carmen Feijó, da Federal Fluminense, Demian Fioca, da FEA, da USP, Fernando Ferrari Filho, da Federal do Rio Grande do Sul, Gilberto Tadeu Lima, da FEA, da USP, Leda Paulani, você acabou de falar, Lena Lavina, você falou também, da FRJ, Luiz Fernando de Paula, da UFRJ, e Nelson Marconi, da GV. O Luiz Fernando de Paula é um economista keynesiano brilhante, e o Nelson Marconi assessorou durante um tempo o Ciro, né? Você se lembra disso? Numa pegada desenvolvimentista também. O que eles estão pedindo ao Conselho Monetário Nacional, primeiro o seguinte, o que é o Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional é uma pequena comissão formada pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, mais a presidência do Banco Central, é um triunvirato, que define, entre outras coisas, qual é a meta de inflação que o Brasil vai perseguir no próximo período. O próximo período não tem uma data não é um período muito definido. Nós estamos já com essa meta de inflação, eu acho que desde o governo anterior, desde o governo Bolsonaro, que é uma meta extremamente baixa, que para atingir essa meta de inflação, o Banco Central tem que agir com o único instrumento que ele tem para baixar a inflação, que é a taxa de juros. E quando ele usa só a taxa de juros, ele provoca distorções gigantescas na economia. Quais foram os... A inflação está em baixa, a inflação não está em alta, não está com viés de alta. Mas existem setores da economia que estão pressionando a inflação, isso é verdade. Quais são? Preços administrados, energia elétrica, água, telefonia, esses preços que as agências reguladoras definem os aumentos, são preços controlados. O problema é que as agências são dominadas pelas grandes empresas e elas impõem o preço que elas querem nas alturas. Agora nós vamos ter bandeira vermelha na energia. Ou seja, além da escuridão em São Paulo, nós vamos pagar pela escuridão mais caro. E os preços de alimentos. A gente teve queimadas no Brasil inteiro, seca, estiagem. Você tem uma produção em queda. Eu vou semanalmente na feira. Em 3 semanas, Mauro,
eu vou falar aqui, serviço de utilidade pública. Aqui em São Paulo, na Zona Leste, Tatuapé, a dúzia de laranja-pera, há 3 semanas estava R$10, há 2 semanas estava 12, semana passada estava 16. Ou seja, um aumento de 60% em 14 dias. Por quê? Porque é um reflexo sazonal. Nós estamos tendo uma distorção nesse preço por causa da queda de oferta de laranja no mercado e a especulação também, claro. Mas você tem uma pressão inflacionária real. Eu estou dando exemplo da laranja, mas está muito localizada em alguns alimentos, especialmente hortifrutis e frutas. Para fazer frente a isso, não adianta você levar juros. O governo tem que fazer um choque de oferta, ou seja, o governo tinha que ter novamente o que tinha até o governo Temer, que são os estoques reguladores que o governo compra alimentos da produção, estoca e joga no mercado quando o preço está muito alto para equilibrar a oferta, para equilibrar os preços. Se não tem laranja, vamos colocar com tangerina, enfim. Mas existem outros mecanismos que não o Banco Central. Não. A meta de inflação é 3%, aumentou, sabe-se lá por quê, não tem exame nenhum. A gente pensa que o Banco Central é um órgão técnico regulado por doutores. Não, aquilo você lê os manuais, as atas do Banco Central, é chute em cima de chute, algumas delas. E mal escritas. Nós que gostamos da língua, muito mal escritas. E o Conselho, o que o Beluso e os seus colegas pedem? Se aumente essa meta de inflação, que, aliás, era algo que logo no início do governo Lula, vários economistas estavam falando, Paulo Clias aqui falava mesmo, aumenta para 4%, isso não é nenhum desastre. Se aumenta um pouquinho, você não precisa fazer a pressão dos juros para baixar essa taxa de inflação. A meta de 4%, com uma banda, ou seja, com uma variação de 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, coloca uma taxa de inflação de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. A inflação, Mauro, subiu no mundo inteiro a partir de 2022 por causa da guerra na Ucrânia, aumento do preço do petróleo e gás na Europa. Na Inglaterra, a gente teve uma inflação em 2022 10%. Ela caiu. Mas estou dizendo, você tem uma inflação um pouco maior no momento que você tem que fazer investimento, no momento que a economia está aquecida, é perfeitamente normal. E o que eles estão pedindo é isso, para que reduza um pouco o terrorismo inflacionário. Bom, só para terminar e arrematar, para não tomar todo o teu tempo aqui. Por que isso pode ser feito? Porque no caso do Conselho Monetário Nacional, não vale aquela história que o Lula vinha falando, que o Roberto Campos Neto é a raiz de todos os males do Brasil. Disso, Roberto Campos Neto é quem está sabotando o governo. Aumentou os juros, Roberto Campos Neto. Caiu a atividade econômica, Roberto Campos Neto. Aumentou o desemprego, Roberto Campos Neto. E o Roberto Campos Neto virou o pau para toda a obra de tudo que é o bandido da hora. Né? O nosso Lex Luthor, o nosso Coringa, o nosso Darkseid, aí, o nosso Darth Vader da economia brasileira. Porque você está unido o ministro Haddad, a ministra Tebet e o Roberto Campos Neto nesse Conselho Monetário Nacional para fulanizar a história. O governo podia ter aumentado a taxa de inflação, mas não o fez. Por quê? Não se sabe. E agora, aí eu dou a volta para chegar ao que você falou no começo. A Simone Tebet está secundando o Fernando Haddad nessa história de que tem que cortar gastos. E isso é tão velho, Mauro, porque acaba as eleições, o governo vem com um pacote de maldades. O governo Fernando Henrique fez isso em 99, quando ele ficou segurando o dólar, quer dizer, segurando o valor da moeda, do real, durante as eleições de 88, para o Fernando Henrique vencer. Isso acabou, o dólar estava 1 para 1,20. R$1,20 comprava um dólar. Quando estoura, no começo de 99, quando ele toma posse, o real vai a 3,60, depois estabiliza em 2,10, 2,20. Mas tem um estouro da boiada. E aí a população se vê o seguinte, foi um estelionato eleitoral, a popularidade do Fernando Henrique desaba. A popularidade do Lula não está bem, não está boa. Está uma popularidade equivalente, você apontou isso, ao do Bolsonaro no meio da pandemia. Então, o Fernando Moraes, desculpa o nosso amigo Fernando Moraes, o Fernando Haddad vai, com esse tipo de medida, levar mais para baixo uma popularidade do Lula, que não é uma popularidade, não é nada desesperador,
mas é algo que pode preocupar daqui para frente. Essa é a minha preocupação. Eu estou, na verdade, antes que alguém fale que eu estou atacando o governo, eu estou defendendo o governo. Estou falando, olha, não pode isso, vai estourar o Lula. Pronto, agora, falei. Vou te fazer uma última questão. A gente está já um pouquinho estourado no tempo, mas quero avançar uma última questão contigo, só uma observação antes. O Conselho Monetário Nacional, até o Plano Real, eram 20 membros. Tinha vários ministros, tinha a FEBRABAN, tinha um monte de gente. No Plano Real passou a ser só 3, então, né? Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Esse artigo hoje da Folha me dá um calafrio, porque ele mostra o buraco em que a gente se meteu. A Leda Paulani foi professora do Haddad. O Beluso foi professor do novo presidente do Banco Central, do Galípolo. Eles precisam escrever um artigo na Folha para falar para os 3 membros do Conselho Monetário Nacional, porque agora são só 3. O Haddad, a Tebet e o Campos Neto, mas é só por enquanto, né? E o Galípolo, logo mais. Eles precisam escrever um artigo para os 3 para dizer que tem que aumentar a taxa a meta de inflação. Então, isso é um sinal do buraco em que a gente está metido. Marca uma reunião com eles e fala, isso combina e pronto. Agora, por que é que não aumentou a meta de inflação nesse país? Sendo que, quando teve a reunião, as primeiras reuniões, teve uma reunião logo no começo de 2023, acho que março, já era 2-1. Era Haddad e Tebet contra Campos Neto, se é que era contra, né? Mas, na verdade, foi 3-0. 3-0 no país. Eles não aumentaram. E teve reuniões e reuniões e reuniões, e eles insistem, Tebet e Haddad, em não aumentar a meta de inflação desse país, que é um dos argumentos da Faria Lima. Estou eu aqui, Faria Limer, para combinar com a Haddad. O Marco está lavando as camisas dele, semana que vem volta tudo colorido. Isso, amanhã já volta. De que não vai aumentar. Então, esse artigo de hoje é um sinal do tamanho da encrenca, do tamanho do buraco em que nos metemos. Queria só encerrar com uma ponderação agora saindo da política econômica para a política propriamente dita, porque me parece, Maringoni, aí, um último comentário seu, que há uma sincronicidade nesta entrevista do Haddad, na entrevista da Simone Tebet, ela é sincrônica com o movimento que acontece na esfera propriamente política, falei aqui mais cedo, né, de algumas das principais lideranças do PT, tenho dúvida se já não é a maioria na cúpula do PT, que defende uma guinada direita do governo. Então, o Haddad defende uma guinada ainda maior do governo na esfera da política econômica e algumas das principais lideranças do partido, no mesmo momento, defendem uma guinada direita do governo e do partido. Botei essa lista aí de 6, né, talvez virtual novo presidente do PT, o preferido do presidente Lula, o Edinho Silva, né, o Padilha, o Quaquá, o João Paulo, ai meu Deus do céu, qual que é o sobrenome? João Paulo Cunha. O Rui Costa, surpreendentemente a Marília Campos, prefeita reeleita de Contagem, o Reginaldo Lopes, aí não tem novidade nenhuma, nem com o Gilmar Tato. É tudo gente da cúpula do PT. Tem 2 que eu não coloquei aí. Tá? O José Guimarães, que por sinal está disputando a presidência do PT com com Edinho, tá disputando, mas não para levar o PT para um lugar diferente. Né? Os 2 convergem, as opiniões são as mesmas de que tem que fazer a guinada à direita. E não coloquei o Zé Dirceu. Né? Zé Dirceu que, gente, não... A gente adora o Zé Dirceu, mas ele está nesse movimento aí. Ele é o grande cabo eleitoral do Edinho, para o Edinho ser o presidente do partido. Então, parece assim, tem uma sincronicidade, né? O Quaquá, no meio da eleição, ele está dando entrevista lá no Rio como governador, prefeito, voltando para Maricá, dizendo que é um grande erro apoiar o Boulos em São Paulo, né? Ficou muito marcado essa coisa do João Paulo. O João Paulo estava em Brasília aqui essa semana, vai lá no Palácio, fala com o Lula, não é pouca coisa, não. Ele é apresentado como conselheiro do Lula. Conselheiro do Lula. Deu a entrevista para o Estadão, repercutiu a história dele ser o Lira para o Ministério, mas ele, na entrevista, não defendeu só o Lira, não. Ele disse que aqueles que forem derrotados na eleição para a presidência da Câmara também devem ser recompensados.
Então vamos dizer que vai lá o Hugo Mota. Aí ele acha que tanto o Lira, quanto o Elmar Nascimento, quanto o Antônio Brito, quanto o presidente do Republicanos, né, o Pereira, o Cláudio, não sei, não esqueci o primeiro nome dele. Todos devem virar ministro do governo Lula. Então, você vê, tem uma coincidência, uma convergência, uma sincronicidade, né, no movimento do Haddad com o movimento dessa cúpula do PT. Sim, total. Ontem o Lula fez a cerimônia como é que é? Ele sancionou a lei do dia da música gospel e recebeu lá o Otônio de Paula, que é um dos bolsonaristas mais hidrófobos que tem, que saiu elogiando o Lula. Eu tenho dúvida se a Marília de Contagem está nessa, mas dúvida mesmo. Pode ser que você esteja mais... Porque eu li dela... Me pareceu que sim. Tá. O Otônio de Paula, que até aqui em 2022 defendia tiro no Lula, né? Que vagabundos igual o Lula aqui no Rio de Janeiro a gente trata bala, né? Exatamente. Olha aí. Mas, Mauro, você tem total razão, eu não vou nem comentar, porque é isso, você tem uma tentativa de fazer uma guinada à direita, que, ao contrário de salvar o governo, pode comprometer muito mais o governo. Ou seja, você passa a não ter um diferencial no país entre, não é nem esquerda e direita, porque isso já não tem, mas uma diferença de projetos. E aí as campanhas passam a se dar em cima de questões pessoais. Se você bateu na mulher, se você não bateu, se você depredou, não sei tal coisa. As campanhas eleitorais da prefeitura que eu acompanhei, não foram muitas assim, mas foi Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia, que o PT estava disputando, não são campanhas que se debate projetos, se debate características pessoais de cada candidato. Aqui em São Paulo, mesmo com a questão da Enel, você não debate projeto, você debate o seguinte: você podou árvore ou você não podou árvore? Né? Se você trabalhou mais ou você trabalhou menos. São características quase pessoais e não se entra no problema aqui em São Paulo da privatização. Agora, só para terminar, Mauro, eu posso fazer uma sugestão de pauta para você aqui, a quente, invadindo a sua seara? Você manda. Eu acho que seria muito importante chamar um dos signatários dessa carta da Folha de hoje, ou Beluso, ou Aleda, ou o Luiz Antônio de Paula, ou Helena Lavinas, qualquer um deles, para falar sobre isso, porque é muito mais você ter uma voz dessa, como você bem falou. O Beluso é quase que um tutor do Campos, mais que um professor, ele escreveu livros, ele trabalhou junto. A Leda, como presidente, eu acho que a Leda também foi professora do Galho. Enfim, algum deles. Porque uma coisa é a letra do que está no jornal, outra coisa é o tete-a-tete aqui, o que eles estão pensando sobre essa situação, que seria muito, muito interessante a gente conhecer. Fechou. E será cumprida a sua sugestão. Não. Só para encerrar, é importante levar em conta, gente, que existem as profecias autorrealizáveis. Então, você monta uma frente ampla para eleger o presidente Lula. Ok, para derrotar o Bolsonaro. Mas aí você monta uma frente ampla em que quem dá o tom da frente ampla é a direita, não a esquerda. Você não disputa, a esquerda não faz a disputa com a direita no interior da frente ampla. Então, a frente ampla vai avançando sobre a esquerda no interior da frente ampla. E tome Múcio, e tome Silveira, e tome Juscelino, e tome Rui Costa. A direita vai avançando, a direita vai avançando, a direita vai avançando. Aí você faz a eleição municipal e a direita vence. E aí você fala, o PT está errado, tem que ir mais para a direita. Entendeu? Então é a profecia autorrealizável. Aí o PT vai mais para a direita vai vencer a próxima eleição, e aí ou seja, você vai aumentando a dose do remédio que está matando o paciente. É um negócio impressionante. O Papá canta em prosa e verso isso. Não. Essa é a receita do PT do Rio de Janeiro, que foi praticamente extinto por essa linha política. Né? E você citou um personagem fundamental que começou essa disputa claramente depois da eleição, que é o Múcio, né? Que é uma declaração escandalosa. É isso aí. Valeu! Obrigado, Mauro! Obrigado hoje. Olha, eu sou muito grato a você por isso. Viu? Tchau, tchau.